nas abordagens terapêuticas, né? Que, no caso, nós iremos contemplar três delas: fármacos, produção de vacinas e também a tecnologia do plasma convalescente. Bom, como eu disse para vocês, não existe uma intervenção médica para se tratar COVID. O paciente, ele se recupera sozinho. Os médicos só dão assistência para que os sintomas não se agravem. Bom, quando você vai propor, e por isso existe um grande movimento ultimamente dentro da ciência, para que se descubra, então, um novo medicamento, né? Bom, se a situação da doença da Covid não fosse uma situação tão emergencial, o fluxo para se estabelecer um novo medicamento para ela seria o seguinte: primeiramente, as pessoas que teriam interesse em produzir esse medicamento para a Covid, elas apresentariam evidências científicas, tá? Artigos científicos, onde seriam demonstrados, a partir de experimentos in vitro, ou seja, experimentos laboratoriais, qual seria o princípio de ação desse medicamento, qual seria a dose ideal para que esse medicamento pudesse agir nesse mecanismo, qual seria o tempo de efeito que o medicamento levaria para fazer a ação esperada, se esse medicamento seria tóxico ou não, tá? Aqui, nessa etapa, você vai estabelecer parâmetros para... Aqui nessa etapa, você vai somente estabelecer parâmetros, tá? Para esses quesitos aqui. No entanto, você precisa validar esses quesitos, né? E então você migra para uma próxima etapa, que é o uso de um modelo animal, tá? Você deve estar muito acostumados a ver como modelo animal o camundongo, tá? No entanto, para a COVID, o camundongo não serve, ok? Até mesmo o camundongo modificado geneticamente. O modelo animal adequado para a COVID seria um primata não humano, no caso um chimpanzé, tá? Bom, você pegou, testou o seu medicamento em um grupo de chimpanzés e você conseguiu validar os quesitos que você estabeleceu nos experimentos in vitro. Então, a próxima parte seria você seguir para um ensaio clínico, tá? Na onde seria avaliado o seu medicamento em relação à eficácia, ou seja, se ele realmente funciona, e a segurança nos seres humanos, tá? O ensaio clínico, ele é dividido em 4 partes, ok? Na primeira fase, é avaliado somente a segurança do medicamento, tá? E geralmente utiliza-se cerca de 20 até 100 voluntários, tá? A eficácia é avaliada? Sim. No entanto, pesa-se mais a segurança, ou seja, é seguro você utilizar esse medicamento que você está propondo? Bom, se você consegue passar pela fase 1, você vai para a fase 2, onde você realmente avalia a eficácia agora do seu produto. E nesse caso, você vai utilizar cerca de 100 até 300 voluntários, tá? Bom, uma vez que você tem resultados positivos para avaliação de segurança e eficácia, você segue, então, para a fase 3, que no caso seria utilizando um grupo bem grande, cerca de 1.000 até 5.000 voluntários, que seria uma certa simulação da população humana, né? Qual que é a função aqui dessa fase? É observar se essa eficácia que você observa na fase 2, ela também é presente num grupo grande de pessoas. Por quê? Cada pessoa possui uma particularidade na sua composição genética, por exemplo. E ela pode reagir e as pessoas podem reagir de forma diferente em relação a esse medicamento. E aí, a dúvida aqui é, será que a eficácia do seu medicamento, ela rompe essa barreira genética? Tá. Bom, uma vez que você passa pela fase 3, você vai para a fase 4, que no caso é o registro do seu medicamento na agência regulatória. Aqui no Brasil, a agência regulatória é a Anvisa, tá? No caso, Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
Nos Estados Unidos é o FDA, Food and Drug Administration, tá? Vocês vão ouvir muito falar desse FDA daqui em diante, porque uma vez que o FDA aprova drogas lá no exterior, isso faz com que a aprovação da Anvisa aqui seja mais fácil também, ok? Bom, dando então origem aos comentários sobre a abordagem terapêutica, eu gostaria primeiramente de tratar com vocês sobre fármacos, tá? Os fármacos, pessoal, eles vão agir principalmente no mecanismo de infecção do vírus, tá? E dentro aqui da questão dos fármacos, nós temos a produção de anticorpos, anticorpos monoclonais, tá? Seria, então, um anticorpo que seria capaz de se ligar a uma proteína ligar a um anticorpo produzido em laboratório, tá? Que poderia ser utilizado por qualquer pessoa, que teria a capacidade, então, de interferir na associação do coronavírus com a célula hospedeira, tá? Nós temos também a questão de dois fármacos, no caso medicamentos mesmo, que é a hidroxicloroquina e o Remdesivir, tá? Eu vou focar nesses dois aqui para fazer o comentário nesse tópico. Bom, a hidroxicloroquina é um medicamento que é utilizado em geral não, é utilizado para se tratar malária, artrite reumatoide e lúpus, tá? No caso, o que está sendo proposto é um reposicionamento de droga. O que seria um reposicionamento de droga? É você pegar um medicamento utilizado para uma doença, tá? E fazer o uso dele para outra, ok? Bom, as evidências científicas publicadas atualmente apontam que a hidroxicloroquina ela seria capaz de interferir nesta parte aqui, ou seja, na entrada do vírus na célula, tá? Através da glicosilação do receptor AC2, inibindo proteases ou até mesmo a acidificação de adenosomos, tá? Que são mecanismos biológicos, tá, pessoal, que ocorrem durante a entrada do vírus. Bom, o boom da cloroquina, até o grande interesse na cloroquina, ele aconteceu depois da publicação desse artigo por um grupo francês, tá? Esse artigo, o título dele seria A hidroxicloroquina e a azitromicina, tá? Que é um antigripal, como tratamento para a Covid-19. Bom, nesse artigo foram feitos dois estudos, tá? Um estudo conduzindo cerca de 36 pacientes, no qual 20 deles eram tratados com hidroxicloroquina numa dose de 600 miligramas por dia, tá? Durante um mês. E os outros 16 pacientes desse grupo, eles foram tratados como controle. E eles receberam somente assistência médica, tá? No caso, seria só monitoramento dos sintomas, impedindo que esses sintomas se agravassem. Bom, o segundo estudo conduzido por esse grupo francês foi um estudo conduzido com 20 pessoas, no qual 6 delas receberam um tratamento de hidroxicloroquina numa dose de 600 miligramas por dia e azitromicina com 500 miligramas no dia 1 e 250 miligramas nos dias por seguinte. Dessas 20, 14 delas foram dadas como grupo controle, tá? Que no caso receberam só hidroxicloroquina na dose de 600 miligramas por dia. Bom, os resultados desses estudos foram os seguintes. No caso, o resultado é associado ao estudo 1, no sexto dia de tratamento. Cerca de 70% dos componentes do grupo hidroxicloroquina apresentaram uma recuperação da COVID, tá? Evidenciado aqui pela uma descontaminação viral. Já no grupo controle, somente 12% das pessoas se recuperaram, tá? No estudo 2, os resultados indicaram que as pessoas que receberam tratamento de hidroxicloroquina e azitromicina, todas elas se recuperaram da Covid-19, ao ponto que o controle, que recebeu somente cloroquina,
um pouco mais da metade se recuperou dentro de 6 dias. Bom, esses resultados, então, de acordo com esses autores, indicavam que a associação de hidroxicloroquina com azitromicina poderia ser, então, uma forma de tratar a COVID. No entanto, esse artigo também ele foi muito criticado por conta de ele apresentar um desenho experimental não tão adequado, com um número de amostras pequeno. Havia também havia também uma variação entre a carga viral dos pacientes, comprometendo então a comparação entre eles. E uma coisa que foi bem séria é que os pesquisadores desse grupo, eles não avaliaram se aquela dose de 600 miligramas na hidroxicloroquina era também futuramente tóxica para esses pacientes, tá? Principalmente porque a hidroxicloroquina ela é conhecida como uma droga cardiotóxica, ou seja, ela faz mal para o coração. Bom, diante disso, vem a pergunta, né? Será que faz sentido usar a cloroquina ou hidroxicloroquina? São moléculas muito semelhantes. Para tratar casos graves de Covid-19, bom, segundo a doutora Natália Pasternak, que é diretora do Instituto Questão de Ciência, não faz sentido, tá? E a doutora Natália, ela justifica a opinião dela baseado em um outro estudo, tá? Que não é um estudo tão adequado assim também, mas ele foi conduzido de uma forma mais correta, tá? É um estudo produzido por um grupo chinês, tá? No qual ele foi feito com 30 pacientes, sendo que 15 deles receberam hidroxicloroquina numa dose de 400 miligramas por dia e o tratamento convencional, que é o assistimento do paciente. Bom, os outros 15 receberam somente o tratamento convencional. Bom, 7 dias depois do início desse tratamento, 87% dos pacientes que receberam a hidroxicloroquina e o tratamento convencional apresentaram uma melhora, ou seja, apresentaram uma descontaminação decorrente de uma descontaminação viral. Já no grupo controle, cerca de 93% apresentaram a descontaminação viral. Lembrando que dentro do grupo controle, os pacientes somente foram assistidos pelos médicos, tá? Então, esse resultado em si, ele indica que a hidroxicloroquina ela não interferiu na melhora do paciente, ela nem agravou nem piorou a situação dele. Bom, a doutora Natália, ela ainda faz um comentário sobre essa situação, né? Que os indivíduos na situação, acometidos por uma forma grave da Covid são indivíduos já fragilizados e que ela não acha que é uma boa ideia dar um tratamento sem qualquer evidência de eficácia. E tem a questão de que essas doses, no futuro, elas podem causar reações adversas a esses pacientes também, tá? Bom, o que eu acho sobre isso, né? A questão da hidroxicloroquina ser ou não ainda um medicamento, não se pode afirmar. O que falta para ela é evidência científica. E eu acho que quem vai bater esse martelo é a Fiocruz, porque ela está conduzindo alguns ensaios com a hidroxicloroquina. E no caso são ensaios clínicos, tá? Que são experimentos de maior peso. Então, eu ainda acho que é cedo para você descartar ou não a hidroxicloroquina. Bom, um medicamento que vem ganhando mais destaque, no entanto, é o Remdesivir, tá? O Remdesivir ele já é utilizado no tratamento do HIV e, nesse caso, então, trata-se de uma extrapolação de medicamento, né? Você vai utilizar um medicamento para um retrovírus, você vai aproveitar um medicamento para um retrovírus para outro retrovírus, tá? No caso, o Remdesivir, ele interfere no mecanismo de replicação viral. Então, o princípio que se propõe para tratar a COVID seria inibir a RNA polimerase viral, que é a enzima que o vírus utiliza para replicar o seu material genético, tá? Bom, se você inibe essa enzima, não há produção de material genético por parte do vírus e o ciclo de infecção ele é interrompido. Bom,
As notícias em relação ao remdesivir são ótimas, tá? Já foi feito um estudo, um ensaio clínico de fase 1, ou seja, já foi avaliado se as doses propostas, que são uma dose única ou uma dose múltipla, se elas causam toxicidade ao ser humano ou não. E, de acordo com os resultados, não houve toxicidade no fígado nem no rim das pessoas que utilizaram esse medicamento. Nesse caso, pessoal, eles dão um enfoque esses órgãos porque, de alguma forma, esses órgãos seriam comprometidos pelo uso desse medicamento, tá? Bom, esse medicamento ele já passou por um estudo de fase 2, tá? Isso indica que a eficácia e a segurança das doses única e múltipla foi, então, aprovada, certo? E, então, o que está se testando no momento é se esse efeito benéfico do Remdesivir sobre a Covid-19, ele também aparece num grupo de grandes pessoas, né? Para isso, estão sendo testadas cerca de 600 a 800 pessoas. Se vocês observarem bem, eu disse anteriormente que um estudo de fase 3 ele tem que ser conduzido em cerca de 1.000 a 5.000 pessoas. O que acontece é o seguinte, ah, por conta de nós estarmos num processo de pandemia, há algumas flexibilizações sobre o sistema de como obter um medicamento, tá? Não é que eles estão conduzindo de forma errônea, sim que eles estão flexibilizando mais para ver se realmente eles vão ter um resultado positivo ou não, porque no momento nós temos urgência. Bom, a segunda parte que eu queria falar com vocês sobre a abordagem terapêutica é no caso das vacinas. Para isso, eu me baseei nesse artigo de revisão, tá? Que ele traz um panorama mais geral sobre a questão. Eu me baseei em parte, na verdade, desse artigo, porque ele traz o que está de atual em relação à produção de vacinas para o coronavírus, tá? Bom, no caso da produção de vacinas, você vai levar é levado em consideração mais a questão estrutural do vírus, tá? Principalmente a proteína S, tá? Bom, a proteína S, como nós já falamos, ela é utilizada pelo vírus para fazer justamente a associação com o receptor com as células hospedeiro. Bom, existem 6 tipos de tecnologia de produção de vacinas, tá? Temos a técnica de vacinas de RNA, técnicas de vacina de DNA, a utilização de vacinas de proteínas recombinantes, a utilização de vacinas vetorizadas, a produção de vacinas utilizando vírus inativado ou a produção de vacinas utilizando vírus atenuados, tá? Cada uma delas tem sua particularidade e cada uma delas tem as suas vantagens e as suas desvantagens. Bom, o que foi muito debatido no artigo foi que a, o processo de produção de vacinas ele pode ser acelerado caso já tiver alguma vacina sendo produzida, por exemplo, para um vírus que tem uma estrutura bem próxima do novo coronavírus. No caso, existiam vacinas sendo produzidas por MERS-CoV e também para o SARS-CoV, tá? No entanto, as vacinas do SARS-CoV, elas foram interrompidas a partir do momento em que se eliminou o vírus da população, tá? Outra coisa que o artigo traz aqui, que eu acho interessante falar para vocês, é que a escolha da tecnologia de vacina, ela vai esbarrar na questão de como o produto final ele pode induzir a imunidade ao vírus, tá? Deseja-se que a técnica de produção de vacinas resulte num produto que confira imunidade por um período de tempo mais longo possível, tá? Inclusive, por exemplo, pessoas que são infectadas por SARS-CoV,
elas exibiram uma questão de imunidade para o vírus por cerca de 2 a 3 anos, tá? Então, no entanto, não foi possível chegar numa vacina que produzisse esse tipo de período de imunidade, tá? Outra coisa que eles ressaltam também é que, de acordo com a tecnologia que você vai utilizar aqui, você vai ter que ter um laboratório mais equipado ou menos equipado, ou um laboratório com maior nível de segurança ou menor nível de segurança. Por exemplo, as vacinas que utilizam vírus atenuados e vírus inativados, eles precisam ser laboratórios de nível de biossegurança 3, tá? Porque em algum momento você precisa cultivar e isolar esse vírus, tá? Bom, eu não vou me prolongar muito mais aqui nessa questão, depois, às vezes, vocês queiram voltar, a gente pode debater isso depois no chat, tá? Mas o que eu queria trazer para vocês também é a questão que foi iniciado os primeiros testes com vacina na Inglaterra no dia 23 de abril, ou seja, cerca de 5 dias atrás, né? Bom, nesse caso, trata-se de uma vacina vetorizada, ok? O que é uma vacina vetorizada? Bom, o termo vetor, tá? Ele remete a um agente de entrega, tá? Nesse caso, o agente de entrega, ele é um adenovírus atenuado. O que seria um adenovírus atenuado? É um adenovírus que não causa mais doença. Por quê? O genoma viral dele foi substituído pela sequência da proteína S do novo coronavírus, tá? Como que é o funcionamento dessa vacina vetorizada, né? Chamada pelos pesquisadores de ChAdOx. Bom, a vacina é aplicada no paciente e esse adenovírus atenuado, ele vai se dirigir à célula-alvo. No momento que ele encontra ela, ele vai entregar para ela a sequência da proteína S do vírus. Bom, a célula hospedeira, no momento que ela recebe a sequência da proteína S, ela processa essa sequência e passa a expressar a proteína S, tá? Em algum momento, a célula-alvo, ela vai encontrar com células do sistema imunológico e vai apresentar essa proteína S para as células do sistema imunológico. O sistema imunológico, então, a partir desse momento, ele orquestra uma resposta imunológica e, como eu disse anteriormente, essa resposta imunológica, ela vai resultar na produção de anticorpos, tá? Bom, os participantes dessa pesquisa, desse ensaio, na verdade, com essa vacina para o novo coronavírus, eles têm que ser indivíduos entre 18 e 55 anos que nunca foram infectados pelo novo coronavírus, tá? Bom, o objetivo dos pesquisadores aqui é vacinar cerca de 1.100 pacientes, ok? Sendo que dentre esses 1.100 participantes, eles serão aleatoriamente divididos em participantes que tomam a nova vacina e participantes que tomam uma vacina controle, tá? Bom, qual que é a utilidade dessa vacina controle aqui? Infelizmente, pessoal, quando a gente vai fazer um experimento, nós temos que avaliar duas situações, tá? A situação na qual você tem uma abordagem que interfere para a evolução de uma doença e você tem que e a situação em que você não tem essa abordagem, tá? Por quê? Porque você tem que observar se a diferença obtida após o uso da abordagem, ela foi significante em relação à condução da doença sem interferência, tá? Uma coisa que eu achei, assim, até um pouco emocionante por parte dos pesquisadores foi o seguinte, é que eles resolveram produzir 1 milhão de doses, tá? Por quê? Se der certo, eles têm 1 milhão de doses. Mas se der errado, infelizmente, eles vão perder tudo. Mas a situação exige isso por parte deles, né? Bom, por fim,
em relação às abordagens terapêuticas, nós temos o plasma convalescente, tá? Novamente, quando você entra em contato com um agente causador de doença, o seu sistema imunológico orquestra uma resposta imunológica que resulta na produção de anticorpos, tá? Nesse caso, então, os pacientes que se curaram da Covid-19 podem, então, podem não, eles produzem anticorpos anti-SARS-CoV-2, tá? E o que vai acontecer? E o que ocorre nessa proposta? Esses pacientes, eles vão doar o plasma deles, tá? E o plasma, na verdade, é a parte líquida do sangue que contém os anticorpos. E esse plasma vai ser destinado, então, a um paciente que tem Covid-19. No entanto, qual que é o gargalo aqui nessa terapia, né? Infelizmente, o doador e o receptor, eles precisam ter o mesmo tipo sanguíneo. Isso meio que limita um pouco essa terapia, tá? Outra coisa também é que cada pessoa tem um nível de produção de anticorpos, então você não consegue uniformizar a produção de anticorpos, tá? Cada doador, durante esse processo, ele pode contribuir com até 4 ciclos de doação e você pode obter até 2,4 litros de plasma contendo anticorpo. Mas, como eu disse para vocês, como cada pessoa é uma pessoa, às vezes você pode ter 2,4 microlitros de plasma, mas não ter tanto anticorpo numa situação, mas às vezes você pode encontrar um doador que produz bastante anticorpo, e esse seria um doador mais ideal, tá? Bom, é interessante dizer também que aqui em Ribeirão nós iremos começar, irá se começar esse tipo de terapia, né? No caso, o Hemocentro é responsável por conduzir essa pesquisa de plasma convalescente, e nessa pesquisa serão convocados cerca de 60 doadores, tá? E esses 60 doadores, eles devem cobrir cerca de 45 pacientes. No momento, esse estudo está em fase 1, ou seja, eles estão avaliando a segurança da dose de anticorpo empregada nessa terapia.